Olá, queridos da paz, Deus abençoe. Meu nome é Paulo Lineker, eu faço parte da missão. Eu quero deixar esse devocional para vocês de um dos assuntos que a gente tem falado nas nossas últimas reuniões online. No final de janeiro para início de fevereiro, a gente terminou a formação Gerenciamento de Prioridades, que faz parte do Ministério Edificando Famílias da missão Mobilizando Vidas. E por 3 segundas-feiras a gente viemos debatendo, falando, ensinando sobre como gerenciar as nossas prioridades. No plural, não se fala mais prioridade no singular. E nossa última segunda-feira, eu quero destacar aqui principalmente qual foi a última segunda-feira, o texto principal que está em Salmos 147, verso 10, verso 11, onde fala: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, e nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor leal. Bom, por 3 segunda-feira nós estivemos falando, algumas ferramentas que nós podemos ter para gerenciar as nossas prioridades. E falando diretamente para missionários, para os pastores, sobre essa importância nessa geração atual que nós temos, onde o apoio missionário, ao cunho missionário cada vez mais está diminuindo. Então nós temos que cada vez mais estar preparados para permanecer ativos e consistentes, nessa geração. Então a gente esteve vendo, muitas e muitas ferramentas. E na última segunda-feira dessa formação, a gente trouxe essa passagem que destaca o principal, onde que o salmista, começamos com esse texto, ele fala: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, e nem a agilidade do homem. Então, quando está falando sobre gerenciamento de prioridades, acabamos tratando também sobre a nossa mentalidade, a mentalidade. Paulo fala muito sobre isso, o apóstolo Paulo, nessas passagens, que ele fala: poxa, eu queria tratar vocês com comida sólida, mas estou tratando vocês como se fossem crianças, bebê com leite. Então, Paulo teve dificuldades com alguns cristãos porque a mentalidade deles ainda estava numa mentalidade infantil, pequena, enquanto ele queria já passar uma comida mais sólida, algo mais sólido para aquele povo em relação à palavra principalmente. Então, muita gente pode ter esse entendimento: eu tenho uma formação, tenho gestão, sei administrar, eu tenho um curso, eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento, então eu consigo conduzir as coisas tranquilamente, não preciso de formação, não preciso de capacitação, porque eu sei, eu posso. E aqui o salmista, no capítulo 147, no verso 10, ele começa: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação para Deus, e nem a agilidade ou a mentalidade, a capacitação do homem que agrada ao Senhor. Aí ele fala: o que agrada ao Senhor é aqueles que temem a Ele. Então, não é o nosso entendimento, não é a minha sabedoria, a minha preparação, a minha capacidade que vai agradar a Deus. Nós sabemos muito sobre isso, que Deus ele não chama pessoas capacitadas, mas Ele chama pessoas comprometidas quanto à sua palavra, e principalmente pessoas que temem a Ele, aqueles que depositam a sua esperança em seu amor leal, como fala aqui o salmista. Então, queridos, nós estivemos tratando sobre o gerenciamento de prioridades, foi uma formação ótima. Vamos estar voltando com essa formação no mês de junho desse ano, continuando. Mas o principal aqui é entender que não é o nosso entendimento, não é a nossa sabedoria, não é a nossa capacidade que vai agradar a Deus, mas o nosso temor a Deus. Nós estamos em um tempo de tanta apostasia, de tantas mentiras, de tantas escândalos que cada vez mais querem, de certa forma, desmoralizar a fé cristã. Mas aqui a Bíblia fala, nos traz esse exemplo principal para nós sabermos como agradar ao Senhor. É depositar a nossa confiança nele. E principalmente ele fala: aqueles que temem a Deus, aqueles que são como Daniel, inegociáveis, que não se negocia com os padrões humanos.
Então, se você quer aprender a gerenciar suas prioridades nessa geração, nesse tempo atual, o segredo de tudo aqui é: confia no Senhor, ou principalmente, tema ao Senhor e deposite nele a sua esperança, né? Você quer ter um futuro melhor, você quer ter um presente melhor nesse tempo, você tem expectativas, tem sonhos, então deposite a sua esperança a Deus. Mas acima de tudo, confie nele. Essa é a única forma de agradar ao Senhor, porque não é a força do cavalo e nem a agilidade do homem que agrada a Deus, mas aqueles que temem a Ele e que depositam a sua confiança no Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Convido você a participar das nossas formações, de nossas escolas, para ser impactado aí, para continuar caminhando. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.